Boa tarde. Daqui a pouco a gente iniciando a live com o professor José Paulo. Vamos ver se agora vai. Essa tecnologia vocês já sabem, né? Não é do jeito que a gente quer, no instante que a gente quer, né? Mas vai dar certo sim. Agora sim, eu vi o José aqui. Então, nós vamos conversar um pouquinho com o José, tá? Meu nome é Gislaine, eu sou vice-diretora da Escola Municipal Professor Hilton Rocha, e a gente está aqui hoje com uma proposta de falar um pouquinho desse universo aí da língua portuguesa, literatura, leitura. Então, eu vou convidar, né, o nosso professor, o José. Guardando o José. Agora vai. Olá, José, tudo bem? Tudo bem, Tá me ouvindo graças a bem? Deus. Beleza. Bom ter você aqui, conversar um pouquinho desse assunto tão bacana. Estou vendo que já tem os professores aí da área de língua portuguesa, Valdirene, Janaí, Richard, Eliana, já entraram, a Patrícia, que nos acompanha lá da CETUC. Então, a gente tem uma excelente, abençoada live, né? Discutindo esse assunto. Bom, nós vamos falar hoje, gente, sobre o homem e a mulher à luz da literatura, né? A gente vai conversar um pouquinho com o professor José Paulo, que é um dos professores de língua portuguesa do ensino fundamental lá na nossa escola. Ele trabalha no primeiro turno, né? Para iniciar, professor, fala um pouquinho sobre a sua formação, a sua experiência profissional, para a gente iniciar essa live de hoje. Bom, meu nome é José Paulo, sou professor há 27 anos, né? Eu trabalho com português, inglês e literatura. Tenho trabalhado nesses anos com todas as séries do ensino da educação básica. Já trabalhei até dando aula de inglês no maternal, no pré-ENEM, SESI, Senai, EJA, pré-Cefet, pré-ENEM. E gosto muito de ser professor, gosto muito de trabalhar com literatura, principalmente. Nesse ano, eu também gostei muito dos 6º anos que eu estou lá no Hilton Rocha, mas fiquei muito triste com a questão da pandemia, que eu fiquei pouco tempo com eles. É uma situação complicada, né? Que não depende da gente. Que bacana. É, Então, uma pessoa que tem muita experiência aí na área que a gente vai conversar hoje, né? O José, a gente vai conversar um pouquinho sobre leitura, né? E eu queria, né, conversar um pouquinho com você sobre essa questão, o ato de ler, o hábito de leitura, né? Por que muita gente acha que não gosta de ler, né? E dentro desse tema, discutir aí a evolução do homem no Brasil à luz da literatura. Também vamos discutir grandes obras, grandes personagens que marcaram aí o tempo. Você, quanto professor, define para a gente o que é leitura. Como que a gente pode explicar esse ato de ler? olha, a leitura é um procedimento que nos move, né? Move a todos. As pessoas leem muito, mesmo sem nunca ter ido à escola. Elas, antes de tomar qualquer decisão, costumam observar as coisas, o que ela faz diariamente, o que já deu certo, o que não deu certo. Antes de atravessar uma rua, ela observa se vem um carro, se está dando certo, se não está. Então, são leituras. E nós estamos preparados para ler. As pessoas acabam desenvolvendo isso de uma forma tão simpática, tão tranquila, mas quando chega na escola, aí exige um saber mais codificado ou decodificado, né? Porque a leitura faz parte, junto com a escrita, de um processo, quase que uma aquisição de um idioma, assim, é muito complicado, muito difícil, mas mais porque a gente mesmo fica colocando esses empecilhos. Porque, como a gente já lê as coisas na nossa vida no dia a dia, as situações, ler um livro, uma obra, também funciona assim. Você acaba pegando um livro para ler e, de antemão, assim, você percebe se você gosta ou se não gosta do assunto, né?
Porque não dá para uma pessoa que não gosta de um assunto achar que pode ler aquele assunto, né? Bom, então, a gente teria que separar aí alguns pontos. Avaliar a realidade, é preciso que a gente pense assim, uma pessoa que frequenta a escola consegue aprender com os colegas, né? Consegue aprender com os outros professores, por causa das leituras que ele faz do cotidiano, do dia a dia. Quando a gente pensa nos meninos, a mesma coisa, né, acontece com eles. As meninas, dadas as diferenças de ser menino e ser menina, porque são universos com alguma exigência ali, as meninas, por exemplo, não dão conta, por exemplo, de futebol muito, nem de violência na TV, e os meninos às vezes já gostam dessas coisas, de jogos e tal. Bom, então a leitura funciona no que já está na cabeça da gente. Então a gente vai ler, aquilo que a gente vai entender do texto já está na nossa cabeça antes da gente iniciar a leitura. Senão, a gente não entende. Né? Se a gente não tem na nossa cabeça, a gente chama isso de pré-requisito, né? Se não tem isso, a gente não entende. Aí basta a gente pegar, por exemplo, um livro de uns 150 anos, né? José de Alencar, Machado de Assis, coisa assim, um clássico, e a gente percebe a linguagem diferente, palavras diferentes, porque aquilo pode não estar na nossa cabeça, mas chega, se a gente continuar lendo, a gente começa a entender pelo contexto. Então, a leitura é um hábito. Lemos tudo que está à nossa frente, como funciona, né? E esse recurso nos permite entender o mundo de fora para dentro. Então, ler é uma relação dialógica que a gente estabelece com o mundo, né? Com as pessoas que estão à nossa frente. Só que aí tem um outro ponto, que compreender, interpretar, são situações assim, bem diferenciadas, e que a interpretação ela leva a pessoa a ler o que está lá e encontrar as respostas dentro do que ele vê. E a compreensão já é mais solta, né? Você pode ler e entender conforme o seu conhecimento anterior, pré-adquirido. Eu acho que a gente não pode fechar as portas, né, professor? Se a gente fica com esse preconceito de que eu não gosto de ler, não dou conta, né? A gente nunca vai ter esse hábito. Eu acho que isso é fundamental. Os nossos alunos que estão, a gente vai falar um pouquinho mais depois dessas dicas, mas é se abrir, né, para esse mundo tão rico que a gente pode viajar, conhecer tantos lugares, tantas realidades, né? Mas então, professor, a gente fala muito de literatura, né? Mas eu acho que a gente não tem realmente aquele sentido desse procedimento de literatura que conduz a leitura, né? Fala para a gente um pouquinho do que é realmente a literatura. Bom, a literatura se desenvolveu desde que o homem começa a existir, a gente pode encontrar literatura. A partir da hora que ele começa a ter manifestações, né? Mas assim, registro mesmo, só lá pelo século V, VIII a.C., né, quanto mais a gente vai, mais difícil é, por causa da falta de registro. Mas a palavra literatura, ela começa com a ideia das letras, vem do grego, né? E isso ficou muito mal entendido, passou pela Idade Média, mesmo a poesia tendo com muita facilidade, já existindo lá antes de Cristo, depois na Idade Média também, encontrou a música. Mesmo assim, lá pelo século XVII, final do XVII até o XVIII, assim, as pessoas ainda tinham a ideia de que a literatura era escrever bonito, então as belas letras. Então, as pessoas achavam que praticar literatura seria ter letra bonita. Depois, ela foi ganhando significados. Hoje tem um significado muito tosco, por assim dizer, que é assim, tudo isso é literatura, quando quer falar assim, não, isso é mentira, não. Mas a literatura, de fato, trabalha com a mentira e é o objetivo dela. Então, a literatura também ganhou significados, como um estudante de engenharia que fala assim, olha, você pode procurar na literatura da engenharia. Então, seria tudo que é publicado sobre engenharia. Pode ser também publicações sobre matemática, sobre medicina, mas aqui, na escola, a gente pensa assim, que é um conjunto de obras publicadas e que
a gente chama de produções literárias. E esse livro, né, a gente pode, nesses livros literários, a palavra literário, então, ou literária aí, significa não tem valor de verdade. A literatura não trabalha com verdade. Entendi. E essa, quando você fala desse contexto de literatura, de como que as pessoas me veem à cabeça, que vou contar uma história antes de seguir o nosso roteiro. Eu tenho um livro da minha avó de 1930, mais ou menos, bem antigo, que o professor avaliava o manuscrito, né? Então, realmente, ele tinha essa significação de realmente ter essa escrita bonita ser essencial, né? E às vezes o entendimento nem tanto, né? Só Ah. Professor José, essa questão da literatura, ela se mistura com a história? Qual é a diferença da literatura e da história? Olha, a literatura e a história são duas matérias irmãs, assim mais ou menos como Abel e Caim, Isaú e Jacó. Nós podemos facilmente perceber que a história trabalha com fatos acabados, é uma ciência. Ela não dá para... A gente, quando fala ciência, a gente está falando de provas, né? Provar. E a história não permite que o fato aconteça de novo para ser medido. Mas ela funciona como fato acabado, contextualizado. E a literatura não. A literatura trabalha com uma criação de imagens mentais. Mesmo quando a literatura percebe a realidade, trabalha em cima dela, ela trata aquilo como não verdade. Então ela pega, por exemplo, o escritor, ele cria uma situação, ele pensa uma situação, ele estuda uma situação, inclusive historicamente, e depois coloca aquilo em múltiplos olhares, deixa aquela situação parecer brincadeira. A gente vê muito isso nas novelas, né? Porque a novela ela tem que trazer um fato da vida real para ser colocado ali. Por exemplo, lembro ainda de uma novela que tinha uma mulher que emprestou a barriga para a outra ter o filho. E depois, no final, foram discutir de quem que era a mãe. Então, essa é uma situação na realidade que não existia leis para chegar nisso. Então, a novela ela trabalha um fato real, sempre com a ideia de rediscutir, repensar a realidade. Mas aí, ela não tem, a literatura ali, ela não tem valor de verdade, né? É apenas uma reflexão para as pessoas. Então, toda novela tem que ter um quadro da vida real para ser discutido dentro dela. Aí, a história, ela já é a vida real. Ela é colocada assim, olha, a história, ela geralmente tem valor de verdade. E a literatura tem valor de não verdade. Ela faz questão de tratar, criar um mundo da fantasia e viver dentro dele. O fato de parecer realidade, aí é a questão humana mesmo, né? Entendi. E qual obra moderna você acha que representa esse momento que a gente está vivendo hoje? Está baixo. Abaixo? Ficou baixo o som. Vou tentar falar mais alto. Qual obra moderna você acha que representa esse momento que a gente vive hoje? Olha, o Gilberto de Menstein viveu aí de 1956 a 2020 e ele era um jornalista e tinha um livro que, quando eu trabalhava com a sétima série, oitava série, na sétima série a gente trabalhava com o livro dele, O Cidadão de Papel. Nesse livro, ele vai reconstruindo a obra em tempo real. À medida que a realidade muda, ele vai mudando, ele ia mudando o livro. Então o livro estava sempre em construção. E esse Cidadão de Papel me fez imaginar, um dia um menino perguntou, professor, a minha mãe me perguntou o que é o Cidadão de Papel, o título do livro, e eu não soube responder. Você pode explicar? Então eu pensei, falei, vamos pensar junto? Então pensei junto com os meninos. Uma pessoa é um cidadão, e o cidadão tem direitos. E o papel é um lugar que a gente pode registrar tudo o que a gente quer, em tempo real, quando já passou, fazer listas. Mas a gente pode pegar o papel, jogar fora, amassar, jogar no lixo, a hora que a gente quiser. Mas o cidadão não devia ser assim. Então, quando o cidadão vê seus direitos retirados, jogados fora,
ele se sente um cidadão de papel. Bacana. E profundo. Realmente é um momento que a gente está vivendo que é uma literatura que faz a gente repensar muita coisa, né? Será que a gente está abrindo mão desses direitos? Será que a gente está fazendo como, né, jogar fora esse papel? Então, recomendação aí, depois a gente pode pôr até no site, né, José, essas recomendações que você está Sim, colocando. Eu podemos. acho que é bacana para os estudantes, né, para os funcionários terem acesso. Então, já que a gente falou do momento atual, tem alguma obra que trata especificamente assim, da descoberta do Brasil? Ou quais, né? Tem mais de uma obra assim que a gente pode conversar sobre essa situação de descoberta do Brasil? Tem várias obras. Tá bom, som? Tá bom. Para mim tá ótimo. Tem várias obras. Olha, é, em 1994, dois gaúchos, José Roberto Toreiro e Marco Aurélio Pimenta, publicaram um livro chamado Terra Papagaio, que trabalha com muito humor e muita ironia a questão do descobrimento. Mas, assim, é extremamente debochado, extremamente bom de ler. A gente pega esse livro para ler e não tem vontade mais de parar. É um livro que foi dividido, assim, de uma forma muito didática, pedagógica. A gente chama isso de intergenericidade, porque ele começa com o personagem principal, que eu vou falar dele agora mesmo, Cosme Fernandes. Ele escreve uma carta para o filho dele, e nessa carta ele coloca como que ele chegou, como ele saiu de Portugal, ele conta a trajetória dele todinha até chegar naquele momento. Então aí nós temos literatura de viagem, né, que seriam os diários, nós temos as palavras que ele ouvia dos índios aqui, temos, que aí seriam dicionários, né, temos inclusive as gírias da época, temos um monte de outras. São assim, eu fiz a conta de 12 gêneros que tem no livro, né? Tudo isso para contar essa história do Cosme Fernandes, que é um personagem desconhecido na nossa realidade, inclusive histórica. Então, eles queriam colocar um outro personagem, que era o Giacomo, que era um personagem assim, que conhecia mais a realidade de quando eles saíam de lá e iam chegar aqui. Quem tinha mais experiência com viagem. Mas aí não era assim que funcionava, porque quem podia mesmo comandar essas embarcações eram as pessoas mais próximas do rei. E o Pedro Álvares Cabral não era essa pessoa mais experiente, mas ele tinha confiança do rei. Outra coisa era o Pero Vaz de Caminha, que também não tinha nenhuma experiência, José, era a primeira viagem dele. José, só um minutinho para você falar de Pedro Vaz de Caminha. O pessoal está falando que não está dando para ver seu rosto direito, tem que você abaixar um pouquinho o telefone? Tem. Aí. Show. Assim dá? Isso, agora melhorou. Melhorou. É porque para mim parou, a imagem congelou e não dá para ver. Beleza? Ótimo, assim tá ótimo. Então tá. O Cosme Fernandes, ele chega aqui, como ele vem assim, essa história do Cosme Fernandes, se a gente tiver tempo no final, eu podia recontar ela. Belíssima história. A hora que a gente começa a ler, assim, é de um humor, assim, uma coisa fantástica, mas E pode não dar tempo. Então... assim, é acessível para os alunos, assim, você recomendaria? Recomendaria. É um livro, assim, principalmente para oitavos e nonos anos. Agora, tem outro livro, O E-mail de Caminha, que conta mais ou menos a mesma história, mas assim, é claro, né? O E-mail de Caminha já é uma brincadeira, assim, bem tipo quinta série, desculpa, sexto ano, sétimo ano, assim, porque é como se o Pero Vaz de Caminha, ao invés de escrever as cartas, registrando o dia a dia, se ele escrevesse e-mails e fosse mandando, olha, rei, hoje está assim, assim, assim. Já o Terra Papagaio tem o escrivão, que é o Pero Vaz de Caminha, mas tem outros escrivães não oficiais, como é o caso do Cosme Fernandes, que ele escreve e o Pedro Álvares Cabral vai mandando ele apagar, jogar fora, briga com ele, e ele acaba escondendo alguns relatos, depois ele fala isso no final da carta. Porque eles tinham medo que os piratas encontrassem esses registros e
pegava a carga, né? Porque eles estavam indo cerca de 1.100 a 1.300 homens, com muita especiaria, muita coisa, né? Camisas, bonés e tal, sei lá, né? E um monte de coisas, camisetas, espelhos, né? E isso era a riqueza da época, que eles estavam nas Índias e trocavam isso por coisas. Então era um mercado que estava se abrindo, né? Ou que já existia. E tem também outras obras, né? Eu até... Tem outras obras. Por exemplo, o Roberto da Mata, que é um sociólogo já mais moderno, mais da nossa época, ele fala que o Brasil podia ter sido chamado de terra dos papagaios. Por exemplo, a França tem um galo na bandeira, a República dos Camarões tem um camarão. Então o Brasil podia ter um papagaio. Ou então podia chamar Terra dos Papagaios, como é o título da obra dele, ó, Terra Papagaio. Mas talvez ele, o Roberto da Mata, ele diz assim, talvez essa ideia do papagaio não vingou porque o papagaio só repete, isso podia virar uma chacota. O papagaio não dispõe de credibilidade. Entendi. Aí por isso que tiraram o papagaio do nosso Brasil, né? Assim, da identidade. Eu acho bacana, José, depois a gente colocar esse apanhado para que os estudantes, as famílias, né? Até mesmo funcionário que quiser buscar, a gente vai disponibilizar isso depois, pode ser? No site, né? Nas Sim, mídias da escola. Então, sim. vamos um pouquinho para o nosso tema, então, aí, que é a questão do homem, né? Como a literatura apresenta o homem brasileiro ao longo do tempo? Dá para se pensar como os brasileiros viviam aí no século XVI, XVII, por exemplo? Sim. Olha, em 1500, chegaram aqui então, como já falamos, né, o Pedro Alves Cabral, com a embarcação dele, aquele monte de barcaças, né, mais ou menos aí, 1100, 1300 homens. E aí foram embora, aquele barco, a barcaça deles afundou, né? O documento voltou, essa carta, que a gente cai nos pré-ENEMs, né, nos vestibulares, cai nas provas. Então, e esse documento ficou perdido por 300 anos, depois o Vaticano devolveu para Portugal e Portugal deu para o Brasil. E o Brasil, na época, não tinha um lugar para colocar, né? Então, nós estamos falando aí de 300 anos, olha, 1800. É, Tem também um livro chamado Fernão de Magalhães, que conta uma história assim, por volta de 1617. Ele explica assim, ó, quem tinha confiança do rei podia fazer muita coisa. Então, esse Fernão de Magalhães era afilhado do rei Dom Manuel I. E esse rei, ele pediu para vir. Ele era um cara que tinha uma loja em Lisboa, tinha uma vida boa, mas ele não dava muito certo com a esposa. Então, ele tinha uma filha. E ele vivia indo para um lugar ou para outro, e ele pediu o rei para vir para cá. Então, 5 anos depois, o rei desceu do cavalo, tirou a mão da algibeira assim, com uma carta e entregou para ele. Aí, era só ele juntar os homens que ele precisava para vir, né? Então, essa tendência de vir para cá era muito boa, mas eles chegaram no Espírito Santo. Esse Fernão de Magalhães, ele ganhou 80 léguas na costa do Espírito Santo. Parecia uma riqueza assim, lógica, louca, mas eles chegaram a um ponto assim, o que vão fazer com aquilo? Começaram a procurar ouro, começaram a fazer coisas, o pessoal começou a morrer por causa dos bichos, né, dos mosquitos e tal, até que quem sobrou foi pro Maranhão da cana-do-açúcar, né, foram sobreviver disso. Agora, depois também tem os jesuítas, que aí nós estamos falando de um tempo maior, né? Mas os jesuítas tiveram um papel muito importante, porque eles vieram catequizar e cristianizar, por assim dizer, os índios. E aí tem vários destaques, né? Entre eles, o padre Antônio Vieira, que tinha uma capacidade de convencer os ouvintes, e o padre Antônio Vieira, os historiadores vão dizer que o padre Antônio Vieira fazia um jogo duplo, que ele fazia o que o rei queria, o que os ricos queriam, mas na hora que ia falar para os fiéis, ele acabava defendendo os fiéis, né, os colonos. Então, quando ele era chamado para poder falar das coisas que ele falava, que era uma inquisição, né, como uma inquisição, ele acabava trazendo um discurso assim, extremamente retórico, onde ele defendia ele. Aí um discurso que ficou muito conceituado
é o Sermão da Sexagésima, aí por volta de 1608, assim, 615, por aí. Uhum. E já que a gente está falando desses personagens tão importantes, tem um personagem que é muito assim de Minas mesmo, né? Que é o Grande Tiradentes. Tem também na literatura, sim, é possível a gente encontrar sobre a vida de Tiradentes? Sim, a história trabalha a questão do Tiradentes no último olhar que a gente tem, quando o governador, já por volta de 1900, né, e alguma coisa, sei lá, 1901, o Afonso Pena, o governador de Minas, ele criou uma imagem do Tiradentes muito próxima de um herói, assim, um cara com cabelo grande, uma barba, uma fisionomia branca, um rosto fino, como Jesus Cristo. Essa tentativa de criar um herói, ela não é bem-vinda na literatura, porque existem várias desconstruções desse personagem heróico, porque ele era um soldado, né, um alferes, é como se fosse um cabo hoje, que tomava conta do portão onde saía o ouro. As pessoas achavam que eles estavam, todos eles faziam, eram muita gente, né? Que faziam, inclusive ele, que tinha confiança do rei para ficar ali. Olha, quem podia sair com ouro? Isso era de uma confiança danada. Então, essas pessoas que tinham confiança do rei eram, por exemplo, destaca-se na literatura alguns, né? Como o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa. Veja bem, o Tiradentes, ele bebia muito, ele achava assim, que ele podia sair e contar as coisas que aconteciam nas reuniões, nos segredos ali. Então, as pessoas próximas dele sabiam tudo o que acontecia. Então, eles estavam criando um movimento chamado Inconfidência Mineira, e as pessoas até hoje pensam que esse movimento queria salvar o Brasil das garras de Portugal, mas não era. Os ricos, os fazendeiros, queriam que a região de Minas Gerais, que o ouro ia para lá, eles queriam não levar ouro. Eles queriam acabar com a quinta, eles queriam acabar com essa questão de ser escravo de Portugal, eles queriam produzir, ficar aqui. Então eles queriam a independência deles, da região ali, Diamantina, né? Sabará e Ouro Preto. Bom, o Tiradentes, ele quando foi preso, aí como ele contava as coisas quando bebia nos bares, ele foi preso. Ele foi o único, na verdade, que pagou a conta. Então imagina assim, um policial, ele tem que ter barba feita. Isso não tem como, 8 dias que ele ficou preso, ele criar uma imagem daquela. Bom, então, ele foi esquartejado, colocado lá na frente para Portugal mostrar para as pessoas, olha, os traidores vão morrer desse jeito. Então, quando hoje a gente vê esses crimes bárbaros que acontecem nas favelas, principalmente, uma pessoa morrendo com 30 tiros, com 50 tiros, a Clarice Lispector tem até um conto que fala disso, que uma pessoa morreu com 13 tiros, e ela fica indignada, porque bastava um. Mas aí, o excesso disso é para mostrar o poder, né? Olha, o Cláudio Manuel da Costa era um grande fazendeiro, ele foi para o exílio, foi para a África, teve a vida dele. O Tomás Antônio Gonzaga era nobre, então ele voltou para Portugal e seguiu a vida dele lá. Então, quem é que pagou essa conta mesmo? O colono, pobre. E aí as pessoas podem pensar, não, mas o cara era um Tiradentes, era um dentista. Olha, ser dentista naquela época, ele tinha um boticão, que é uma espécie de uma turquesa, tinha uma turquesa, um alicate, as ferramentas eram assim, e a anestesia era coisa do mato mesmo, ou então um pau que colocava na boca, sei lá o que, a dor. Então, assim, não era dentista como hoje, a pessoa não tinha uma profissão assim. Isso não era uma coisa que deu dinheiro para ele era pobre. Por isso, ele pagou a conta. Entendi. Mas, para terminar, o Brasil precisava de um herói por volta de 1900, porque os Estados Unidos tinha o Tio Sam, a França tinha a Joana d'Arc, todos os países iam criando um herói. O Brasil criou esse Tiradentes. Esse é o perigo dos grandes heróis, né? Tem que ler nas entrelinhas também. Ô, José, e também tem um grande escritor que é muito famoso aí na área da literatura, que é Machado de Assis, né?
como que você vê Machado de Assis assim? E o que ele representa para a literatura brasileira? E outra pergunta que eu gosto muito de fazer, assim, os alunos, né, os nossos adolescentes, eles podem ler Machado de Assis? Olha, o Machado de Assis vem de uma história muito problemática, né? Porque ele era filho de um ex-escravos, né? De um descendente de escravos. Então a natureza dele é de escravo na origem e de uma lavadeira de roupa. Então essa origem portuguesa dele não é muito forte, não. A mãe dele morreu muito cedo e a madrasta dele fez questão de cuidar dele na escola, ensinar ele, cuidar para que ele fosse realmente um grande aprendiz. Ele só tem a quarta série, só teve a quarta série, mas ele se transformou numa pessoa assim, muito crítica, muito irônica, assim, debochada. Um outro escritor qualquer, uma pessoa pode ler e até duvidar do que ele faz, do que ele fala, mas do Machado de Assis não. Quando você lê alguma coisa do Machado de Assis, você tem que duvidar de primeira vez. Você leu assim, você fala, não é isso que ele quis falar. O que ele quis falar então? Bom, tem algumas dificuldades, né? A primeira delas é que o Machado de Assis viveu em 1839 até 1908. Aí no final, em 1900, ele já estava cego, era a mulher dele que escrevia para ele. Já o Dom Casmurro, né, o Isaú e Jacó já tinha dificuldade, que foi aí por volta de 1898. Agora, o Dom Casmurro já com dificuldade, e daí para frente só problemas. Então, quando chegou 1908, que ele morreu, ele deixou um legado. Tem, assim, a Casa Verde, que ficou conhecida no Alienista, né, uma pessoa lunática, mas a função do Machado de Assis era seguir os pensamentos dos franceses, Montesquieu, Diderot, Voltaire, muitos outros, quem sabe até o Descartes, assim, de ser debochado, de não acreditar, talvez nem no que visse, né? No que visse. Bom, e ele deixou algumas obras, né? Mas entre elas, vou citar aqui uma Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi publicada em 1881, e esse Brás é o nome do menino, não é só o nome português, mas Cubas é o nome é a profissão do pai, ele ficava fazendo pia. Então esse Cubas é aquela parte da pia de dentro, assim, onde escorre a água, e o cara ficou tão rico fazendo, que esse nome passou para o nome dele. Tem algumas pessoas que incluíram o nome. Uma das que eu lembro é o Lula, que esse nome não é dele, ele incluiu. O Cubas, olha como esse negócio de incluir nome já é antigo, né? Então, esse Brás Cubas, ele conta uma história dele como personagem que viveu uma vida de rico, passeou pelo mundo afora, ficou com as mulheres que queria, inclusive com uma personagem chamada Marcela, uma prostituta no livro, que a Marcela dizia que ela era filha de um rico dono de rede de hotéis, mas, na verdade, ela era filha de um professor que se suicidou. Então, assim, é uma vida frustrada. O Machado de Assis tenta mostrar na obra dele, todos os textos dele, é para mostrar que o ser humano não vale a pena. Esse era o pensamento do século XVII, XVIII, na França, é o que a gente chama de iluminismo. Então, ele conta essa história do Memórias Póstumas, né? Ele começa a história falando que eu não sou um eu não sou um defunto autor, eu sou um autor defunto, né? Se ele falasse que ele era um defunto autor, então ele ia escrever e acabar. Quando ele inverte essa perspectiva, então ele fala que a obra dele continua, né? Então ele é uma autoria que fica. E esse texto dele, depois do Brás Cubas ter andado pelo mundo afora, quando ele volta, aí ele vai perdendo, né? Vê a mãe morrer, a mulher que ele amava morrer. Só que esse cara, os personagens, nunca teve filhos, não casou, então tudo deu errado para ele. Mas ele tinha tudo para dar certo, que era um cara rico, podia o que queria, fazia o que queria, mas o objetivo do autor era desconstruir a imagem do homem, né? Do Brás. E ele termina o texto dele, ele começa falando, olha, dedico essa obra ao primeiro verme que roeu meu cadáver. Então, nesse ponto, a gente mostra aí uma falta de crença na vida,
um, uma falta de ilusão para viver, porque esses livros são realistas mesmo, né? E ele termina a obra assim, ó, não comprei o pão com... Não, é assim, ó, para finalizar, o capítulo chama então final, né? Para finalizar, eu vou concluir, né, com duas ideias. A primeira é um legado, né? Não comprei o pão com o suor do meu rosto. Quando ele diz isso, ele está dizendo que ele não trabalhou, que ele foi à toa, que ele foi desonesto. Então, essa frase deixa a gente entender que ele foi um cara vagabundo, à toa. A segunda não tive filho para herdar o legado de nossa miséria. É que os franceses começaram com essa ideia, e os iluministas, de que não valia a pena ter filhos para deixar nesse mundo tão ruim, tão... Até hoje tem pessoas que pensam assim. De vez em quando vem essa descrença, às vezes as coisas, os políticos fazem bobagem demais e a gente paga a conta aqui. Só que o homem é assim. Essa perspectiva não muda muito. De vez em quando as coisas melhoram muito, de vez em quando pioram muito. E as pessoas, sem conhecimento, elas não conseguem entrar e intervir nisso. Porque o Machado de Assis, eu fico imaginando, né, quando o Machado de Assis andava lá pelo Rio de Janeiro, vendo o rei, aqueles excessos, né, aquelas coisas assim de... não podia pegar nada. Se tivesse que andar com um guarda-chuva, teria que ser um escravo. Esse Machado de Assis, por dentro, ele devia, assim, sabe, parecia que ia morrer aos poucos, que ele era crítico ao extremo. Então, tem um texto dele chamado A Igreja do Diabo, que, quando a gente fala isso na sala, eu de vez em quando conto para os meninos, assim, 6º ano, 7º ano, às vezes os meninos pensam, assim, que a gente vai falar mal da religião, né? Só que ele não fala mal da religião, ele brinca, ele debocha. O texto é de rir do início ao fim, porque o objetivo do Machado de Assis era falar mal do homem. O ser humano não vale a pena. Essa é a mensagem que os realistas, naturalistas, principalmente os realistas, deixam. E, no caso, o Machado de Assis é o único representante, assim, que... Tem outros, mas que vale a pena falar, olha, esse cara mereceu um título de doutorado, é pouco para ele. Uhum. Mas você acha que os alunos do ensino fundamental, eles leem Machado de Assis? É possível esse entendimento? Olha, os professores podem incentivar. Tem esse livro aí, eu trabalhei na 7ª série, que era a 7ª série, né? Em 2012. Antes de passar, eu trabalhei na escola particular, então, muitos anos, só com literatura. O José Lozeiro fez uma releitura, uma adaptação desse texto para uma perspectiva infanto-juvenil. E ele é indicado para a 7ª série, por exemplo, né? Pode ser lido, não sei se 6ª série, mas tem meninos ali no Hilton Rocha que dá conta de ler esse livro aqui na 6ª série tranquilamente e entender que o morto era um debochado, que era um cara que ridicularizava ele mesmo, ao invés de ridicularizar os outros. Mas não só o Machado de Assis, mas tem grandes clássicos que são colocados em revista em quadrinhos, feito adaptações, né? E isso é bacana porque a gente não pode perder essas raízes e principalmente porque a gente sabe, assim, um cara que tinha 4ª série conseguiu fazer algo espetacular. E às vezes o menino está no 2º grau e não consegue entender o que ele escrevia. Tem alguma coisa errada, né? É verdade. E como você falou dessa questão do pessimismo, né, que o Machado de Assis analisava o comportamento humano, eu queria que você fizesse essa análise para a gente desse desenvolvimento do homem ao longo do tempo. Olha, quando eu tinha uns 12 anos, assim, eu ouvia com o radinho, ouvindo a Rádio Atalaia. Aí, lá tinha uma frase, uma máxima que o locutor falava constantemente: o homem nunca foi nem melhor nem pior do que é. Essa frase me marcou profundamente, que ela nunca saiu da minha cabeça. Pois é assim que eu vejo, né? O homem sempre foi e é egoísta. Se uma pessoa for numa panela de carne, tiver 2 pedaços, o primeiro vai pegar o maior. O que for o segundo vai pegar o menor. Essa é uma tendência que não dá para tirar. Bom, se puder, toma tudo que é do outro. Tem pessoas querendo todo o dinheiro do mundo para ele, ficando bilionários e bilionários. Nessa pandemia a gente está vendo isso. Os bilionários estão ficando mais bilionários.
E os pobres estão ficando muito mais pobres. Comprar comida está virando uma aventura. Mas assim, como é que o ser humano pode se livrar disso? É educando. A escola é esse papel. Porque tem mais ou menos uns 160 anos que a escola se organizou do jeito que é. Uma pessoa no Canadá queria dar uma aula para um grupo que ia fazer uma prova, então juntou 70 pessoas numa sala. Então, essa foi a ideia da escola que a gente tem hoje. Porque até lá pelo 1930, 40, assim, no Brasil se seguiam os mestres. Aí, qual que é a forma da gente se superar como gente? É se tornando gente, se educando, sabendo dar direitos a quem tem direito, respeitando a vez, observando as pessoas, principalmente os mais velhos. Tem que ouvir os mais velhos. Uhum. É verdade, isso é essência, né, de tudo. É educação, né? Educação. José, a gente está nessa fase aí tão difícil de pandemia, né, que os meninos perderam o acesso à biblioteca da escola, né? A gente está trabalhando aí de forma remota. Eu queria que você deixasse aí algumas sugestões, né, de como que o pai, mãe, tem avós responsáveis aí que tomam conta aí dessa rotina escolar dos meninos, como que eles podem colaborar, né, para que essa rotina seja uma rotina valiosa para eles no dia a dia, assim. Olha, Gislaine, as pessoas são muito inteligentes. Elas vão buscar soluções, mas às vezes a gente mesmo não olha para os nossos problemas. Porque não é porque está com pandemia que a vida ficou mais fácil. Não é porque às vezes a pessoa está em casa que ficou mais fácil. Porque a gente vive com o que a gente tem, a gente consegue envolver naquilo que a gente tem de envolver. Mas sim, por exemplo, pensando que as meninas são diferentes dos meninos, eu estou deixando assim a ideia de 3 filmes, sabe? Eu acho que os pais podiam parar, sentar e ver um filme com os meninos. Por exemplo, Matilda é uma história de uma menina, é uma história mágica. A menina tem poderes, assim, ela é muito inteligente, sabidamente posta, junto com uma professora espetacular, né? E com uma diretora desastrada. Aí, essa construção desses personagens dá pra gente alguma realidade ali, um realismo, um olhar assim, de a gente pensa, olha, vale a pena ser bom. Umas pessoas são mais inteligentes que outras, sabem mais que outras. Essas pessoas são melhores do que as outras? Não são. Nesse filme, a Matilda, em momento nenhum ela se sente melhor. Isso é uma coisa que a gente devia colocar, porque às vezes a gente pensa em nós mesmos, assim, a gente se sente tão superior, porque às vezes a gente tem uma casa, um carro, a gente pode comprar comida e outros não podem. E isso é o que a gente podia pensar no Machado de Assis, assim, né? O que o Machado de Assis pensaria de ver essa besteira, essa arrogância? Bom, então Matilda é a primeira ideia que eu tenho, excelente proposição de filmes. Tem um outro chamado Tapete Vermelho, que eu até sugeri da nossa equipe, né? Essa aula, essa live foi pensada pela equipe. Então, a gente trabalhar com ele. Tapete Vermelho conta uma história brasileira. Conta a história de um cara que é representado, o personagem Nastergaile, né? O Matheus Nastergaile, e a Gorete Milagres, a Filó, e tem um filho, Vinícius. Esses 3, eles saem da onde eles moram, perto de São Paulo, da região de Formoso, é um ficcional, né? E vai para a cidade de São Paulo, porque o sonho do pai, e o menino tinha falado para o pai dele, prometido que ia levar o filho dele para ver o filme do Mazzaropi. Só que o Mazzaropi foi um cara que ficou, e talvez seja o único, pelo menos que eu saiba, que ficou milionário com a indústria do cinema. E ele viveu de 1951 até mais ou menos 81, essa história do cinema, né? Os 59, assim. Então, nessas 2, 3 décadas, ele fez um sucesso estrondoso. E esse Mazzaropi, ele pega essa história aí, do Jeca Tatu. Essa é uma história do Monteiro Lobato. É criado um personagem pequeno, com um charuto na boca, uma calça, uma botina, uma calça curta, uma botina, e o cara era um cara do campo, uma pessoa que não tinha nenhum preparo, só para cuidar do campo. Então, o Monteiro Lobato, quando faz essa crítica, o texto chama Urupês, é um conto.
Quando ele faz essa crítica lá, ele estava criticando os funcionários dele, que o Monteiro Lobato teve uma família complicada, o pai e a mãe morreu de um acidente, o Monteiro Lobato só tinha 12 anos. E ele herdou a fazenda, mas ele não sabia viver com isso, porque ele virou escritor. Desde criança ele já queria ser escritor. Ele estudava na cidade perto, né? Tremembé. Aí, quando ele pôde fazer a crítica, ele acabou com o cara do campo, só que ele fez o negócio de uma forma tão debochada que isso foi para o cinema e ficou mais ou menos como o Caco Antibes, quando vira e fala assim, ó, pobre, detesto pobre, que toma café com um copo de massa de tomate. Aquilo, ele está seguindo um padrão do Gil Vicente, lá em 1517, quando ele faz crítica das pessoas, usando as próprias pessoas, mas o negócio é tão bacana que a pessoa debocha dela mesma sem perceber. Então o ser humano vai vivendo assim, sendo debochado, ridicularizado. Depois o Monteiro Lobato escreveu, por volta de 1940, escreveu um texto chamado Catarina, que ele pega também um homem da cidade, porque ele arrependeu da besteira que ele fez no Urupês. E o Mazzaropi, ele conta essa história, e esse filme conta a história do Mazzaropi. Então é uma intertextualidade fantástica. Só que lá dentro conta várias outras histórias. Um porquinho, a porca que dá mamar aos pintinhos, um cara que vai fazer promessa e vai encontrar o diabo na esquina para virar um grande violeiro, aí ele fica com medo e corre. Mas, assim, belíssima história. Ainda tem também um outro filme. Né? Ele já está em domínio público, né? Esse filme é de fácil acesso, todo mundo pode... Eu só selecionei os que estão no YouTube, porque a gente pode depois deixar o link no YouTube. Estão no YouTube, qualquer pessoa pode ver, né? Outro filme que eu achei que seria legal é um filme chamado Alpha. Esse já é mais recente, talvez aí de 2006, assim. Nesse filme conta uma história de 20 mil anos atrás. Então, um cara... sai uma equipe para caçar e eles pegam os búfalos, colocam numa encruzilhada, assim, faz uma armadilha para os búfalos voltar e cair de um paredão. E aí eles desciam o paredão e pegavam os que caíam lá mortos e levavam carne para eles. Né? Era uma época de geleira, então eles podiam guardar a comida. Mas assim, o menino, filho do líder, cai, num acidente com os búfalos, ele cai lá na pedreira e fica. E aí... o pessoal faz um ritual, eles choram muito, o pai e tal, e vão embora. E o menino depois acorda numa altura extremada, e aí a volta dele para casa, ele encontra uma loba, numa luta, a loba fica porque foi machucada. Olha, uma história belíssima que qualquer pai poderia ver com os meninos. Embora o filme tenha, acho que tem para 12 anos, então ele daria aí para o 6º ano, mas assim, não tem nenhuma cena assim, que desagrava. Excelente história. E é bom, né? Aproveitar esse momento, sentar com a família, assistir um filme, sair um pouquinho do videogame, né? Que os meninos ficam tanto nos joguinhos. Isso é uma troca muito bacana. Exatamente. É uma troca, né? Excelente. Ô, José, você acredita que falta 5 minutos para acabar o nosso tempo? Passa muito rápido, não passa? Nossa! Passa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, deixasse assim, uma mensagem para os meninos, né? Falando também dessa questão do mundo da leitura, né? Fazer esse apanhado geral, porque 4 minutos para a gente terminar. Olha, muito rápido. Então vamos terminar, né? Teria mais coisa para dizer, mas eu quero lembrar que os professores de português também, nós estamos pensando numa live para pegar só a questão da mulher. Porque não daria para falar do homem e da mulher, porque na década de 40 para cá, as mulheres ganharam outra perspectiva. Bom, eu quero dizer que ler é um hábito, é gratificante. As pessoas não sabem que gostam de ler. Elas acham que não gostam, mas às vezes elas estão lendo errado. Elas querem ficar lendo aquilo que ela não interessa. Ou às vezes ela também não está fazendo questão de interessar. Outra coisa que eu queria falar é a questão dos personagens, que podem estar nos livros ou nos filmes. A diferença do livro para o filme é que o livro, a pessoa vai criando imagens mentais. Às vezes, a história sendo contada, ele vai imaginando as cenas do jeito que ele pode, do jeito que ele consegue. E isso é um exercício do cérebro perfeito. E o filme, ele já traz a cena pronta. Então, umas 40 páginas do livro pode virar uma cena. Então, o filme empobrece muito, mas entre não fazer nada. Mas, em compensação, o filme é uma leitura multimodal. Então, dá para pegar outras coisas, como os personagens, né?
Os personagens são criados para parecerem pessoas reais. Eles vivem num mundo que, embora seja fantasioso, tem que ser visto assim. Ó. O Og Mandino escreveu o livro O Maior Vendedor do Mundo e ele disse assim, ó, as pessoas, quando vão ficando velhas, elas vão acumulando experiências. Então, quanto mais velha fica, mais sábia fica. Só que o único problema é que ela acaba tendo de perder a vida inteira para ficar madura, para ficar inteligente, para ficar sábia. E uma pessoa, um leitor, ele pode fazer isso só por experiências de personagem, experiências que ele não precisou viver. Então, quando ele tiver numa situação do dia a dia, e aquilo vai entrar na cabeça dele, o personagem, uma situação qualquer, vai ajudar ele a tomar as decisões, problemas dele. Então, gostaria de dizer, inclusive, para todos os alunos, né? Para todas as pessoas que nos veem, não só os alunos, porque tem professor que abandona a ideia de ler. Às vezes, por um momento, a gente pode abandonar, mas isso tem que fazer parte da nossa vida. Especialmente os meus aluninhos do sexto. Isso mesmo, incentivar na nossa família. Eu acho que trabalhar dentro da nossa família para que todos tenham esse hábito é fundamental, né? Para os pais que estão assistindo. José, então que mensagem você pode deixar aí para os alunos do Wilton Rocha? Olha, a poesia possui recursos encantados, né? O Ferreira Goulart, em 1981, quando o Brasil passava por uma crise terrível, ele escreveu um poema assim, ó, o preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema, não cabe no poema o gás, o telefone, a sonegação, da elite, da carne, do açúcar, do pão. Gente, parece que eu estou falando de hoje, mas não estou não. Esse texto dele é de 1981. Ferreira Goulart já até morreu. Bom, eu ia dizer que gostei muito de conhecer a escola, né? As meninas, os meninos do sexto ano me deixaram encantados. Embora eu moro aqui pertinho da escola, já faz uns 10 anos, morava no Tropical, mais 16 anos aqui perto, eu não sabia que a escola do Wilton Rocha era tão boa. E é pena que eu fiquei pouco, porque agora acaba o meu contrato, mas eu adorei os meninos. E eu queria recitar uma poesia do Manuel Bandeira para deixar para os meus meninos do sexto ano, em homenagem a eles. Chama Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia nenhum caso das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Que lindo! Muito bom. Porquinho da Índia, ele remete tanto à infância, a essa fase tão bacana, né? Acaba englobando todos os nossos alunos aí, tanto da manhã como da tarde. Ô, José, eu queria agradecer muito a sua disposição, né, de estar aqui. A gente sabe que é um tema que você tem um domínio muito grande, é muito importante para a nossa comunidade, para os nossos alunos, né, o envolvimento também dos professores da área de língua portuguesa, como o José falou, é a primeira, né, de outras que vão vir aí para frente. Então, te agradecer mesmo, espero que o ano que vem você retorne com a gente lá para concluir o trabalho lá no Wilton Rocha, tá? Para a gente continuar aí nesse trabalho tão bacana, a integração da equipe está tão bacana de língua portuguesa, né? Que você possa continuar conosco na torcida, tá bom? Eu é que agradeço. Viu? Os colegas também são muito bacanas. Eu fiquei encantado com a escola. Obrigado. Até mais. Que bom. Obrigada, José. E semana que vem a gente tem mais live, depois a gente vai estar publicando aí, mas vou de antemão contar para vocês que a gente vai ter uma live com o diretor conduzindo e com uma pessoa que mora muito no coração do Wilton Rocha, que foi ex-diretora. Então, aguardem aí os próximos posts aí do Instagram e do Face. Tá bom? Muito obrigada de coração, viu, José? Pelas suas palavras, pelo seu carinho. Um abraço, gente. De nada. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau.